Olá, muito bom dia a todos que acompanham o nosso culto, você que acompanha aí na sua casa, no seu lar, o nosso culto online. Hoje você vai ouvir a mesma mensagem que as pessoas que estiveram presencialmente no nosso culto também ouviram. Eu quero trazer a saudação através da palavra bíblica que aparece no capítulo 2 da carta aos Hebreus, versículo 12, onde diz: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E assim, nós cantamos louvores, declaramos o nome do Senhor, seja aqui no meio da congregação, mas lá onde você está também, assim sinta-se parte desta congregação, desta comunidade cristã. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre algumas parábolas onde o povo de Deus é comparado a uma vinha, uma vinha que produz frutos. Agora nós queremos refletir quais são os frutos que nós temos produzido. Convido você a participar desse momento de celebração com bastante fé e que você possa ser edificado também por esta palavra. Nós nos reunimos aqui em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Tenhamos um momento de oração. Querido e bondoso Deus e Pai, louvamos-te pela tua palavra, que nos mostra o caminho, que nos exorta. Agora te pedimos que teu Espírito Santo venha sobre nós, aqueles que estão aqui na comunidade, também aqueles que acompanham em suas casas, e que teu Espírito Santo nos ilumine e nos faça compreender aquilo que a Escritura Sagrada quer nos ensinar. Esteja com cada pessoa em seus lares, por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. Eu te convido a acompanhar comigo a leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos 33 até 46. A parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos.
Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Vamos responder à palavra de Deus confessando a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós neste momento de ouvirmos, de refletirmos na sua palavra. Os textos bíblicos previstos para este domingo fazem uma comparação entre o povo de Deus e uma vinha, uma plantação de videiras. Desde a antiguidade, as uvas, o vinho já eram muito apreciados no povo de Israel, e por isso Deus usa essas comparações também na sua palavra. Não é à toa que Jesus Cristo escolheu também o vinho, o fruto da videira, para instituir o sacramento da Santa Ceia. Mas nós queremos ler também um texto do Antigo Testamento, do profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7, onde novamente Deus, por meio do profeta, faz uma parábola, comparando o seu povo, o povo de Israel, a uma vinha. Façamos então esta leitura. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Esta é a palavra do nosso Deus. Poderão passar os céus e a terra, mas a sua palavra jamais passará. Quem planta uma vinha espera que ela produza frutos. Para isso, a vinha precisa de uma série de cuidados. Esse cântico que nós acabamos de ler, do livro do profeta Isaías, ele descreve de maneira metafórica alguns cuidados que o dono dessa vinha, ou seja, Deus, e essa vinha representando o povo de Israel, ele descreve alguns cuidados que o dono teve com a sua vinha. Ela foi plantada numa terra boa, o dono cavou o chão, tirou as pedras, plantou as melhores uvas, construiu no meio dela uma torre para um vigia, fez também um lagar, ou seja, um tanque para espremer as uvas e tirar o seu suco. Todos esses cuidados o dono da vinha teve com a sua plantação. E assim também
é o cuidado de Deus para com o seu povo. Ele deu a terra onde Israel vivia. Ele os livrou dos seus inimigos, lhes protegeu, lhe enviou profetas de tempos em tempos que lhe falavam a sua palavra, a sua mensagem, deu ao povo os mandamentos, a sua lei, que mostravam qual era a sua vontade, por onde eles deveriam andar. E nós, como igreja, também podemos ser comparados com uma vinha plantada pelo Senhor. E eu pergunto a nós, comunidade cristã, será que nós temos sido ou não bem cuidados por Deus? Será que Deus tem nos dado a sua palavra ou isso tem faltado a nós? Apesar da pandemia, apesar de estarmos muitos afastados do templo, mas será que a palavra de Deus não tem chegado até nós por algum meio? Deus tem nos dado um teto para morar, alimento na mesa. Deus não nos deu um lugar como esse, onde podemos prestar-lhe culto, ouvir da sua palavra, ou em casa mesmo, aparelhos, tecnologia, para que possamos ouvir a sua mensagem, o seu culto. Sim, Deus tem cuidado de nós muito bem, assim como um dono da vinha cuidou daquela vinha da parábola. Mas, como eu disse, quem planta uma vinha, quem cuida da sua vinha, espera que ela produza frutos. O tema do ano de 2020 na nossa igreja, na ISLB, é Viver o Batismo, sob o lema do versículo de João, capítulo 15, versículo 16, onde Jesus disse lá aos seus discípulos: Eu escolhi vocês para que deem fruto. Então nós precisamos nos perguntar, todos nós cristãos, quais são os frutos que nós temos dado? Quais são os frutos que as nossas comunidades têm dado? No cântico que aparece ali em Isaías capítulo 5, os frutos dessa vinha, que era o povo de Israel, são descritos como uvas bravas, uvas azedas, uvas cujo suco não prestava para fazer o vinho, ou seja, não era bom nem para comer, nem para produzir vinho, não prestava para nada o fruto que Israel vinha dando esse povo. O versículo 7 nos mostra qual era o fruto que Deus esperava do povo de Israel. O Senhor desejou que exercessem juízo, que fossem justos, mas eis aí quebrantamento da lei, ou seja, Deus esperava um povo justo, mas havia um povo que quebrava a lei. Deus esperava a justiça, mas o que houve foi clamor, o clamor das pessoas que eram injustiçadas naquele povo de Israel. E os versículos 8 em diante, que nós não chegamos a ler, eles vão descrever detalhadamente qual era a situação, literalmente, que acontecia ali no povo de Israel. Isso a gente vê do versículo 8 em diante. Os mais ricos se apoderavam de muitos terrenos, de muitos campos, um do lado do outro, e assim iam tomando conta de toda a terra. Na linguagem de hoje, nós diríamos que eles se tornaram latifundiários e não deixavam espaço para os pequenos produtores. Eles viviam fazendo festa, bebendo, se alegrando, madrugada adentro, mas não tinham gratidão com o Senhor, o seu Deus, que lhes havia dado tudo o que eles tinham. Eles chamavam o que era mal de bem e chamavam o que era bom de mal. Aceitavam as autoridades, os juízes aceitavam suborno para deixar os perversos, os criminosos impunes, mas para punir aqueles que eram justos. Enfim, os frutos que a vinha de Israel estavam dando eram como uvas azedas, frutos ruins, que não prestavam para nada, muito diferente do fruto que o Senhor esperava que eles dessem. Nós, como igreja, também precisamos avaliar qual é o fruto que nós estamos dando. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada do que é ser igreja, que talvez seja apenas chegar aqui ou assistir diante de uma televisão, diante de um celular, a uma meditação, a um culto, a uma leitura bíblica e receber aquilo e ponto final. Se nós recebemos a palavra de Deus, os seus sacramentos, seja através dos cultos ou outros meios que nós temos, então nós somos como aquela vinha que está recebendo cuidados, está recebendo a água, a luz do sol, os nutrientes da terra, está recebendo também a poda, porque a palavra de Deus ela também nos traz algumas podas, onde ela diz que nós não devemos ir. Mas se nós recebemos tudo isso e não produzimos fruto em nossas vidas, em nossas comunidades,
Então nós somos como aquela vinha, que apesar de todos os cuidados, produziu fruto ruim. Esse momento que nós temos para receber a palavra é importante. Mas a vida cristã não se resume a isso, não basta isso. O canto de Isaías diz o que o Senhor iria fazer com a sua vinha, que não estava dando bons frutos. Ele tiraria a cerca, pararia de podar, não arrancaria mais o mato que cresce ali em meio àquela vinha. Enfim, a vinha ficaria abandonada, largada à própria sorte. Afinal de contas, se tem alguém que nos ouve, que de repente é agricultor ou que já trabalhou com agricultura, por que é que você vai cuidar? Por que é que você vai dedicar tanto tempo a uma plantação que só produz frutos ruins, frutos inúteis? Assim também é a relação do Senhor com o seu povo. Certa vez, eu me lembro que pessoas de uma determinada comunidade foram procurar empresários de uma cidade para perguntar, para pedir se eles poderiam auxiliar, fazer doações para uma determinada festa que aquela comunidade estava para fazer. Então, aquele empresário que não era membro dessa comunidade, antes de decidir se ele iria ou não ajudar essa comunidade com doações, ele perguntou: qual é a relevância da comunidade de vocês para a nossa cidade, para o nosso município? Quais são os trabalhos que vocês realizam na sociedade? Em outras palavras, o que aquele empresário estava perguntando é: quais são os frutos da comunidade de vocês? Vocês são uma comunidade que apenas serve a si mesma, que apenas presta serviço religioso para dentro da comunidade? Ou são uma comunidade que serve as pessoas, a cidade, o bairro que existe ao seu redor? Quais são os nossos frutos? Jesus Cristo faz novamente uma comparação com a videira, quando ele diz lá no capítulo 15 do Evangelho de João: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Nós permanecemos ligados com essa videira verdadeira, que é Jesus Cristo, por meio da sua palavra, por meio dos sacramentos, do nosso batismo e também da Santa Ceia que nós recebemos ao longo da vida, da comunhão com Ele em oração e na leitura das Sagradas Escrituras. Mas aí eu pergunto, para muitas pessoas que, embora estejam com seus nomes no cadastro de uma igreja, de uma comunidade, mas não podem reservar uma hora sequer por semana para ouvir essa palavra, não podem reservar alguns minutos por dia para orar, para conversar com Deus, eu pergunto, será que essas pessoas estão de fato ligadas a essa videira? E o ramo que não permanece ligado à videira, ele seca, ele morre, mas ele nunca vai produzir frutos. Ele serve apenas para apodrecer ou para ser queimado. Se eu ouço, por outro lado, frequentemente essa palavra, frequentando os cultos, participando da comunidade, mas o fruto que eu produzo é um fruto amargo, é uma fé moralista, uma fé que julga os outros, uma fé que faz mal aos outros, que provoca orgulho na própria pessoa, então aí eu sou como aquele ramo, como aquela videira que produz frutos maus. E também o dono da plantação, o dono da vinha, não vai mais ter o cuidado com essa sua vinha. Esse ramo acaba sendo cortado para dar espaço aos ramos bons que vão produzir frutos bons. E aí, nós chegamos à conclusão muito importante. A igreja, o cristianismo de maneira geral, não precisa de inimigos externos para ser destruído. Uma igreja não precisa de perseguição, não precisa de ataques de ideologias, de grupos externos para que ela murche, para que ela seque, para que ela diminua. Tudo que ela precisa é a indiferença dos seus próprios membros, que não se importam com Deus, não se importam com a sua palavra. E assim, a gente vê que em muitos lugares do mundo, as igrejas já estão desaparecendo. Em lugares onde não há perseguição, onde não há inimigos atacando a igreja, mas onde simplesmente os membros da igreja não se importam mais com nada. Então essas igrejas estão se tornando museus, se tornando bares,
se tornando restaurantes, lojas, estão sendo vendidas porque não há mais pessoas que se interessem em manter essas comunidades. A minha oração é que Deus sopre o seu Espírito sobre a nossa comunidade, as nossas comunidades aqui em Gaspar e todas as demais comunidades cristãs, para que todos nós que estamos ligados permaneçamos nessa videira que é Jesus Cristo e que nós possamos produzir fruto. Não um fruto amargo, não um fruto azedo, mas o fruto bom, o fruto doce da palavra de Deus que vai beneficiar as pessoas ao nosso redor e não apenas a nós mesmos. Nós não conseguimos produzir frutos por nossa própria força. Quem faz isso é Deus por meio de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos permanecer ligados a essa videira e precisamos nos colocar à disposição, arregaçar as mangas na obra do Senhor. É a videira verdadeira, Jesus Cristo, quem produz os frutos. E nós somos os seus ramos, se nós permanecermos ligados a essa videira. E assim que a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Abre nossos olhos para ver o irmão, dá, Senhor, ouvidos que dão atenção, mãos que aprenderão dores aliviar, pés que não hesitam na hora de ajudar, orações que sabem repartir a dor, partilhar prazeres, propagar louvor, lábios que contentes abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar pelos dons que deste. Graças, ó Senhor, pois os recebemos por teu grande amor. Nada nos pertence, tudo Deus quer dar, quer por nós em Cristo o mundo abençoar. Quero trazer alguns avisos para as nossas comunidades. Aqui na comunidade de Gaspar, Rua Frei Solano, nós temos culto presencial todos os domingos, às 9 horas, e o culto online também de toda a paróquia, que vai ser divulgado sempre no nosso canal do YouTube, no mesmo horário do culto presencial. Todos os domingos, às 9 horas, no canal Luterana Gaspar e ECLB. No próximo sábado, também lá na comunidade de Gaspar Alto, dia 10, às 18 horas, teremos o nosso culto com Santa Ceia, com todos os cuidados que nós já estamos nos acostumando, usar máscaras, distanciamento, mas culto com Santa Ceia às 18 horas, dia 10, em Gaspar Alto. Estudo bíblico online todas as terças-feiras, às 19h30, na página do Facebook da nossa comunidade Luterana Gaspar no Facebook. A oferta deste final de semana se destina à comunidade para melhorias na comunidade. No próximo dia 18 de outubro, teremos um momento muito importante, que é a Assembleia da nossa paróquia, que vai acontecer às 9 horas, primeira chamada, com o início do culto aqui na comunidade de Gaspar, e às 9h30, então, segunda chamada. Vamos fazer um culto um pouco mais breve e, em seguida, a Assembleia, e nessa Assembleia também vai ser eleita a nova diretoria, que tomará posse a partir do ano que vem aqui na nossa comunidade. O edital de convocação da Assembleia está na descrição do vídeo aqui que foi postado no YouTube. Na última semana, no dia 26, no sábado, aconteceram 2 momentos bastante especiais aqui presencialmente na nossa comunidade.
Nós tivemos o culto do projeto Missão Criança para as crianças que completaram 5 anos de batismo. Foi um momento bem especial com essas crianças, com essas famílias. E nós agradecemos também a orientadora Elisa Krieger, que vem lá de Blumenau, para fazer esse trabalho muito especial com as nossas crianças aqui. E outra criança também, o Otto Gramkov Lugo, foi batizado neste mesmo dia, em um outro momento, em uma outra celebração. Nós queremos interceder, então, por todas essas crianças e principalmente pelo Otto e pela sua família. Assim eu convido todos nós a nos colocarmos em oração. Senhor nosso Deus e Pai celestial, nós somos a vinha que tu plantaste com tanto amor, com tanto carinho e dedicação, nos nutrindo, nos cuidando e podando por meio da tua santa palavra. Tu nos deste a oportunidade de fazer parte de uma comunidade, nela recebermos a palavra e os sacramentos, e tu tens nos alimentado com a fé e nos dado tudo de que necessitamos para as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te somos gratos. Pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo nos faça produzir fruto bom, fruto saboroso e abençoe vidas ao nosso redor. Assim, Senhor, também te pedimos por nossas crianças de nossa comunidade, aquelas que completaram 5 anos de batismo, e em especial pelo pequeno Otto, que foi batizado no último dia 26, que o Senhor esteja com ele, com seus pais, família e padrinhos também, para que possam o orientar e o conduzir durante a vida, e que ele possa crescer na fé e que essa fé possa produzir frutos. Senhor, intercedemos também pelas pessoas que sofrem, por todos os que estão enfermos, enlutados, por aqueles que estão deprimidos, sem esperança. Ouve, Senhor, o clamor dessas pessoas que sofrem e que nós, tua comunidade, possamos ser um apoio, um braço estendido também a estas pessoas. Senhor, tudo mais que está em nossos corações, os nossos pedidos e os nossos agradecimentos, levamos a Ti na oração que Jesus Cristo nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos receber a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que todos nós possamos ter uma semana abençoada e que a nossa comunidade, as nossas igrejas, sejamos como a vinha do Senhor, mas uma vinha que produz bom, saboroso fruto. Assim o Espírito Santo nos ilumine, nos mostre a direção, para que nós todos possamos produzir esse bom fruto para a honra e glória do nome do Senhor. Um abraço e uma boa semana.